Olá, paz de Deus, bom dia, excelente dia para você, um excelente dia de trabalho, um excelente dia de vida para você, nas tuas, nos teus negócios, na tua família, nas tuas atividades. Hoje é dia 6 de outubro de 2022, manhã de 6 de outubro, e queria falar aqui um pouquinho a respeito de política. Eu Eu tenho há muito tempo, né? Eu acho que já tem alguns anos que eu venho falando a respeito um pouco de política, porque eu acho que a política é importante. A política ela faz parte. Agora mesmo eu estava assistindo, tá passando aqui, eu vejo praticamente enquanto eu estou aqui, eu deixo ligado aí numa das telas, eu deixo ligado é, o canal político, né? O canal jornalístico, né? Para jornal mesmo. Eu fico aqui na CNN, eu gosto não gosto de ficar mudando de canal, né? Mas eu assisto qualquer um também. Só não assisto Jovem Pan, né? Acho que o jornalismo ali é muito, muito ideológico, né? Trabalha para um lado, né? Isso eu acho muito ruim. Eu acho que o jornalismo ele tem que levar informação e não ideologias, né? Aqui nesse CNN aqui, por exemplo, tem jornalistas que eu imagino que são bolsonaristas, outros que eu imagino que são da direita ali, não são bolsonaristas, mas são direitistas, né? Até porque uma imprensa, uma mídia, uma, uma, uma imprensa internacional dos Estados Unidos, né? E outros poucos ali eu vejo que são mais tendenciosos assim, não pelo esquerdismo, mas para alguns políticos de esquerda, como Lula, né? Tem alguns políticos ali que eu vejo que parece que tem uma preferência pelo Lula, enfim. Mas a informação, ela passa, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente tem que ficar livre um pouco para quando recebe notícia, quando recebe informação de ideologias, né? Eu, por exemplo, tem muitas pessoas que se você falar bem do Bolsonaro, é bolsonarista. Se você falar mal bem do Lula, é lulista, é esquerdista, se você falar, né? Mas você pode ver eu mesmo na minha fala, eu, o meu assunto, o objetivo é a nação. É a nação, é o desenvolvimento da nação, é o crescimento da nação, né? É o povo, né? É isso que importa para mim. Eu não quero saber se tem uma esquerda lá que não traz desenvolvimento, não traz um crescimento, não traz o mercado, as pessoas não têm um poder de compra e venda, para mim não me interessa, né? Começo a combater, né? Começo a combater isso aí para mim não interessa. Eu vejo, por exemplo, eu tenho um primo, foi bolsonarista, ele é médico, tudo, né? Não vou citar aqui porque eu tenho dois primos médicos, né? E ele é bolsonarista, foi bolsonarista na eleição e ele confessou, eu fui robozinho, trabalhou nas eleições. Fui robozinho, mandei muito fake news. Ele confessou pra mim. Nós tínhamos um grupo, nós cancelamos o grupo, né? Porque tem um grupo da família e tinha um grupo político. Nós cancelamos, não tava tendo atividade, não tava tendo, né? Porque, né, para não dar atrito, a gente cancelou o grupo. E ele, de um grupo, ele chegou no grupo lá e falou, eu fui, fiz mesmo. Aí depois começou o mandato desse Bolsonaro, e eu já vinha falando lá atrás, né? Eu falava, antes era no grupo da família mesmo. Eu falava, pô, ó, vai acontecer assim, 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 assim. Comecei a citar, ninguém me deu crédito. Ninguém deu crédito. A minha família mesmo é tudo direitista. É assim, não gosta de esquerdismo de jeito nenhum. E eu tô pouco me lixando para esquerdismo, para direitismo. Para mim, o que interessa é que funcione as coisas, né?
A coisa tem que funcionar. Se vai funcionar na direita, maravilha. Se vai funcionar. Poderia estar funcionando agora, né? Se vai funcionar na esquerda, para mim é maravilha. O que importa é funcionar. Né? A coisa tem que funcionar. Né? E então os caras começam com fake news, né? Inventando. Né? Hoje, por exemplo, se Bolsonaro aí ganhou as eleições, tanto lá no começo como agora, no outro mandato, como agora, ganhou por causa de fake news, por causa de religiões, né? E é tudo fake news, dizendo que esquerda vai fechar a igreja, que esquerda vai fazer isso, que esquerda vai fazer aquilo, que Lula é macumbeiro, que isso, que aquilo. Lula é político. Lula é um cara político, assim como Bolsonaro é político. Está jogando com as igrejas. Né? Ele não está sendo real, verdadeiro, ele está jogando. Né? Lula, ele recebe o Partido dos Trabalhadores, é um partido de esquerdista, partido de povo. Né? No povo, numa sociedade brasileira, por exemplo, existe quantas religiões existem? Né? E um governador ele não é governador de religião, ele recebe a todas as religiões. Né? Ele dialoga com todas as religiões. Né? Quanto tipo de gente tem no Brasil? Tem brasileiro branco, tem brasileiro preto, tem brasileiro azul, tem brasileiro amarelo, tem brasileiro tudo quanto é tipo, índio, enfim, entenderam o que eu estou dizendo. Tem diversos tipos de raças, enfim, de etnia, sei lá, de brasileiros. Né? Um presidente ele não governa para uma determinada classe, ele governa para todas elas, para todas as cores. Né? Então você se faz necessário dialogar com a, todas as classes, todos os grupos de cidadãos de um determinado país. Né? Peraí. Então, não adianta as pessoas achar que um presidente, que um governante, ele é um governador evangélico, ou que ele é um governador macumbeiro, ou que ele é um governador. Não, ele não tem. Um governador, um presidente, um representante de Estado, ele não é. Ele não faz parte nem de evangélico, nem de católico, ele é um governante, ele governa para todos. Né? Então, eu acho tudo muito preocupante. Então, eu estou falando desse meu primo, ele entrou em contato comigo, ele está fora do país, né? Deve estar vindo no final do ano para cá, fazendo os cursos dele, mas esse telefone aborrece. Pera aí, gente. Ele está fazendo os cursos dele, né? Está fazendo a parte lá de medicina dele. E o que acontece? Ele me entrou em contato comigo ontem ou antes de ontem. Acho que foi antes de ontem. Foi ontem, sei lá. Preocupado, voltou no Lula. Né? Ele não é lulista, não é esquerdista, é contra a esquerda. É contra a esquerda. Ele veio falar coisas que eu nem estava sabendo. Né? A respeito. Ele é político. O sonho dele é ser político. Desse meu primo. O sonho dele é ser político, desde criancinha. Sempre envolvido com isso lá na cidade onde mora, né? A casa dele lá ainda é lá, né? Ele sempre envolvido com política. Lá é uma cidade todo mundo conhece os políticos, todo mundo é envolvido com os políticos. Então, né? Então o sonho dele é esse, né? Então ele veio falar comigo, poxa, né? O que eu tô achando, tá? Veio falar preocupadíssimo. Ele veio falar, poxa, eu acho agora tô com medo, tô preocupado. E ele veio falar a respeito porque ele conhece, ele tem dados. Ele tem dados, ele conhece bem política, ele tem matéria a respeito de política, tem os dados, as fontes, tem tudo. Ele é um cara bem arranjado nisso daí. Bem arranjado mesmo.
Então ele veio falar das praias brasileiras. Os caras estão aí já. Inclusive o ministro da Economia, o Paulo Guedes, em uma entrevista recente agora, falou a respeito desse projeto. Né? Estão querendo aí privatizar, levantar aí 900 bilhões, né, de dólares ou de reais, agora não lembro, na concessão, né, na privatização das praias. Isso é um absurdo, um absurdo. Né? E ele é direitista, e ele é a favor de privatizações, meu primo, viu? A favor de algumas coisas, mas ele é um cara sensato e um cara de cabeça. Tem empresas que ele sabe que não tem como privatizar. Nós conversamos bastante a respeito disso. Não tem como privatizar, que são empresas essenciais para o Estado, né? Para fomentar o Estado, para fazer desenvolvimento, para gerar emprego, né? São essenciais, não dá. São empresas sensíveis para a segurança nacional, né? Como o petróleo mesmo, né? O petróleo, nós não podemos depender do petróleo internacional. Se o petróleo internacional sobe lá, dispara, nós fica com os carros na rua. Ninguém anda. Entendeu? Só os países que têm petróleo, que tem o petróleo, que vai conseguir, né, fornecer para o seu povo com custo menor. Que nós somos nós temos petróleo para isso. Nós temos para nós e para vender, né? Então nós podemos barganhar o preço do petróleo, para barganhar. Nós podemos produzir combustíveis com preços acessíveis para o povo. É assim lá fora, nos outros países, né? Né? Tem países como os Estados Unidos que não, que seguem um mercado, porque ele é o líder desse mercado, né? Então ele tem que, então ele segue. Por isso que o povo lá nos Estados Unidos está um pouco arrochado lá. O pessoal lá tá brigando, tá querendo bater nesse Biden, né? Ele não consegue levar isso aí por muito tempo, porque senão desmorona os Estados Unidos, né? A visão que se tem dos Estados Unidos, ela vai por terra abaixo. Ou eles mudam lá, ou o negócio desanda. Então, a ideia é ter petróleo, energia, que nem a Eletrobras, são empresas que não pode privatizar. Porque se sobe, por exemplo, as energias aí no mundo, né? O Brasil, o preço conforme está no mundo das energias, nós aqui fica no escuro. A gente fica no escuro. É diferente do carro. O carro você pega e deixa na garagem. Você nem pode. Você deixa na garagem. E a luz? E a água? Como é que você coloca a água, a luz vinculada ao preço internacional? Se sobe lá em cima, pode esquecer. Não, para de tomar banho, para de beber, para de são empresas sensíveis. Você não pode pegar essas empresas e entregar no mercado. Você não pode, não pode, não tem como. O petróleo, fundamental, além de ser fundamental para o desenvolvimento do país. Porque para você produzir combustível, precisa ter refinarias, precisa ter a indústria dos processamentos, a indústria dos equipamentos, né, da engenharia, para suprir essas refinarias, enfim, do transporte, enfim, são uma imensidão de indústrias, como o petróleo em alto mar, a indústria naval, enfim, são uma imensidão de mercado, né, de polos industrial e comercial, que isso gera assim absurdamente um número de emprego absurdo o número de emprego, né? Então são empresas estratégicas para o Estado, né? E aí os caras, esse meu primo, ele que sabe disso, ele conhece isso também, né? Embora ele tenha uma visão um pouco diferente, mas ele já mudou muito, né? Desde quando eu comecei a falar para cá, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento, às vezes as pessoas têm formação, têm conhecimento de coisa, mas às vezes tá ali, é como um manual, ele segue aquele manual. Ele segue aquele manual e não segue o. É igual um cavalo, assim. Eu esqueci o nome daquilo que tampa, eu esqueci.
Todo mundo sabe, eu esqueci. Que, ele só enxerga pra frente, ele não vê do lado. Né? Às vezes a gente tem que dar uma olhadinha. Opa, pera aí, deixa eu olhar aqui. Eu só tô vendo aquela estrada, mas tem outra estrada aqui. Entendeu? Tem outra aqui, ó. Tá asfaltada essa daqui. Essa aqui é de buraco. Entendeu? Então, às vezes as pessoas não olham, né? Mas aí, o tempo vai passando, as pessoas vão amadurecendo. Vai começando a olhar, né? Observar, entender, né? Como essas questões, eu venho falando há muito tempo. Quando eu comecei a falar isso lá atrás, as pessoas até fugiam do assunto porque não entendia nada. Nada. Pessoas formadas. Tem gente da minha família mesmo, conversava com muita gente. Gente com não sei quantas faculdades. Não entendia nada. Nada. Fala outras línguas. Não entendia nada do que eu estava falando. Hoje já tem, já começa a falar mais diferente. E eu sou alguma coisa? Não, não sou. É porque eu olho para os lados, olho para todos os caminhos. Eu vou atrás, eu procuro, não fico só naquele caminho, né? Naquela informação. Né? Então, agora, como é que pode isso? O cara querer vender as praias brasileiras. Hoje, as praias brasileiras, ela traz progresso para o país, né? No turismo. Quantas pessoas vendem ali, tem seu negocinho, vende carne, vende peixe, vende não sei o que, vende não sei o que. Vai tudo perder. Todo mundo perde. Tô falando nesse sentido só. Os grandes hotéis compram aquilo ali, né? As grandes empresas do área de turismo compram aquilo, né? E dá o salário de fome para aquelas pessoas ali trabalhar, poucas pessoas trabalhar. Não são a quantidade que tem hoje. Hoje tem famílias trabalhando naquilo, né? E detalhe, não é todo mundo que vai poder ir. Hoje, se eu quiser, pego meu carro. Qualquer um hoje vai lá, pega. Entra lá dentro da água, maravilha. Leva sua coquinha, sua água de coco. Compra aqui mesmo e leva. Né? Eu já fiz isso. Enchia meu tapoé lá. Tapoé não, isopor. Botava ali o refrigerante, o queijinho, o pão, não sei o que. Eu fiz isso muitas vezes. Eu já aluguei casa lá no litoral, né? E chegava lá, pegava as minhas coisas, levava pra praia. Já fui de carro, parei lá num lugar assim e deixei minhas coisas ali e curti minha praia, né? E agora, se privatiza, quem é que vai lá? Quem tem? Quem tem? Eles estão tentando derrubar o salário das pessoas, a condição, né, social das pessoas, né, dando salários mínimos, muito mínimos, né. Detalhe, estão querendo acabar agora aí com o funcionalismo público. Isso eu já sabia, já falava isso lá atrás. Funcionário público, eu sou a favor de uma reforma administrativa, eu sou a favor. Tem coisa que precisa mudar. Mas não pode acabar o funcionalismo público, porque o funcionalismo público é um indutor de progresso também. O Estado é o direito do Estado. Vamos que tudo fica ruim no mercado. Tudo fica ruim no mercado. O Estado ele pode fomentar, ele pode desenvolver, ele pode gerar emprego, ele pode, né? Mas tem que ter mudanças. De fato, tem que ter mudanças e muitas mudanças. Mas não pode encerrar. O professor, as escolas, eles querem acabar com as escolas. Acabar com o professor. Eles querem acabar. Tem professor aí, eu sei. Tem professor votando em Bolsonaro. Eles querem acabar com o funcionário, as escolas. Eles querem acabar com a escola nesse formato que nós temos, que já é ruim. Eles querem acabar, colocar o ensino à distância, né? Então as pessoas não sabem disso, nunca buscou. E eu tô falando aqui, pode buscar para ver. Vai buscar. A ideia é essa mesmo, que você vai buscar, que você vá conhecer essas informações. Eles querem acabar. Ah, mas aquelas pessoas que estão lá não vão
não vão perder o emprego. De fato, não perde se ela não quiser. Sabe o que eles vão fazer? Teto de gasto público, vai reduzir isso daí. Já fez, né? Já fez. O Estado fica incapacitado de arrecadar para pagar o funcionarismo público. Eles vão lá e privatizam, né? Entra um novo modelo, uma nova, né? O funcionário, o funcionário público, vamos supor, o professor, ele está lá e não consegue receber o salário, assim como era lá no governo do Fernando Henrique para trás. Ficava 6 meses, 5 meses, 4 meses, meu Deus, minha bateria acabando. Pera aí, gente, deixa eu só pôr essa tomada aqui, senão não vai dar para continuar. O funcionário público levava 4, 5, 6 meses para receber o salário. O Fernando Henrique já era assim, estava assim. Já vinha lá do tempo da ditadura, a maravilhosa ditadura, para muitos, né? O funcionário público não recebia salário. Então, a ideia, o que eles querem é continuar isso. Vai oferecer, vamos supor, um professor hoje, ele ganha em alguns lugares R$ 1.600, R$ 1.800 em alguns lugares. Tem lugar que até mais, né? Mas é mais ou menos isso, 1.600, 1.800, né? Funcionário público, professor, né? Eles vão colocar R$ 1.400, né? Para outro modelo de funcionário, né? Com outra legislação trabalhista, né? Às vezes o cara, às vezes vai ser até menos, só que no total ele vai ter que trabalhar em vários lugares às vezes para receber R$ 1.800, né? Já defasado, que não compra mais o que comprava há 4 anos atrás, né? Para receber os 1.800, para trabalhar mais, vai ter que trabalhar mais. Mas ele vai receber o salário. Você entendeu? O funcionário público que não recebe vai pegar e vai abandonar os seus empregos. Vai exonerar para poder. Vai trabalhar na outra empresa ganhando menos, trabalhando mais, né? E tem gente que fala assim, mas tem que trabalhar mais mesmo. Para com isso, amigo. Professor, se você não sabe, professor, eu não queria ser professor, não. O assunto é triste. Eu conheço professor, a minha família todinha, minhas tias, tudo é professor. Tudo. Eu conheço um monte de professor, né? Amigos, pessoas das minhas relações, um monte. Eu que não queria esse trabalho para mim. Esse trabalho é duro. Você pensa que você trabalha só na escola, que eles trabalham só na escola? Aqui pra você, viu? Esse trabalho duro. Trabalho em casa, leva umas pilhas de coisa para casa. Eu mesmo já ajudei, eu fui lá uma vez na minha família. Não foi nem família, foram uns vizinhas que tinha lá. Que são professores meus amigos de infância, né? Quando eu ia para lá na infância, minhas amigas lá, inclusive uma delas disse que mora aqui, eu não sei onde é, né? Casou, mora aqui, eu queria muito né, ter o contato. E eu ia lá, às vezes, ajudar elas lá a corrigir as provas. Isso em 2000, ano 2000, 2001 mais ou menos. Eu ia lá, ficava horas lá, rapaz, ajudando elas a corrigir as provas, né? Então, a fazer as coisas. É trabalho demais. Professor, professor com um monte de trabalho aí, e para fazer essas coisas tudo. É claro que isso vai ter um progresso e tudo mais, mas não vai continuar. Meu Deus do céu. E não é, procurando um tal de Clóvis aqui, nem vou atender. Então, Alô? Então, é difícil, né? Eles estão querendo acabar com isso. Ou seja, vender o país, rifar o país. Acabar com o desenvolvimento do país, acabar com tudo. Essa é a ideia desses caras, né? Evangélicos. Eu acho que o evangélico perdeu. Hoje estava falando agora no jornal, eu até citei aqui, a respeito do que as igrejas, né? As igrejas, elas estão barbarizando. As igrejas, os líderes evangélicos, fez das igrejas um partido político, falou agora aqui. Um partido político.
estão banalizando a graça de Jesus Cristo, estão destruindo, estão acabando com tudo. As igrejas estão fazendo vergonha. Está fazendo vergonha. As pessoas estão se matando. Tudo isso, as pessoas falam uma polarização. Não, a polarização sempre teve. Né? É que estão levando essa discussão política para dentro de todas as esferas das sociedades, inclusive as religiões, estão fazendo disso uma disputa, uma coisa entre o bem e o mal. As igrejas mesmo têm muito essa alegação, sabe? Olha, o outro candidato é o bem e o outro é o mal, nós temos que combater. Né? E diz que que esquerda é a favor de aborto, que esquerda é a favor de fechamento de igreja, que esquerda... Isso é uma mentira. Há movimentos dentro da esquerda que é a favor do aborto. Há movimentos dentro da direita que é a favor do aborto. Porém, na esquerda faz barulho. Por que faz barulho? Porque é povo. É povo. É o povo que se junta ali, é igual escola de samba. Faz barulho. Lá na direita, lá não entra povo. Lá são os colarinhos brancos. Né? Que quietinho vai lá e eu sou a favor. Vamos ver Fernando Henrique a favor da liberação da maconha. Né? Quietinho, fica ali. Ninguém nem vê a voz dele direito, a narrativa dele direito. Ninguém nem vê. Ele não está falando pro povo, ele quer falar para os grupos dos colarinhos lá dentro. Né? Então, tá quase 30 minutos já, vou encerrar. Então, tá complicado o país. Né? Eu, sinceramente, estou preocupado porque eu sou brasileiro de verdade, eu estou vendo a situação do meu país, que eu já entendia que iria acontecer. Não me surpreende se esse camarada que está aí no poder ganhar, não me surpreende. Né? Tem muita gente, policiais, porque estou interessado no seu umbigo, porque o cara tem um discurso a favor da polícia e tem que ter. Eu acho que tem que ter mesmo, não sou contra não, né? A remuneração, remunerou militares aí em alguns estados, né? E tem um discurso de apoio, acho que isso tem que ter, né? Mas no todo, aí um discurso também contra a criminalidade, né? Esse buraco é mais embaixo, meu amigo. Esse buraco é mais embaixo. O problema da criminalidade não é um problema de caráter. Não é. Desculpa te falar isso aí, mas não é. Não é um problema de caráter da pessoa. O problema da criminalidade é o buraco que é mais embaixo. É um problema social. É social. Você pode crer nisso que eu estou te falando. É um problema social. Né? Então esse buraco é mais profundo. Aí precisa resolver algumas situações do país que eu nem sei se tem cura isso, né? Mas tem que fazer alguma coisa por isso, para que reflita na diminuição da criminalidade. Né? Então existe, né, alguns discursos, porque as pessoas, né, quem quer ser roubado, quem quer ser assassinado, ninguém quer. Isso todo mundo está por aqui com isso. É claro que tem que se fazer alguma coisa. É claro que tem. Né? Mas não podemos falar assim, agora é entregar uma arma na mão de outro, para o outro matar o outro. Não. Não pode. Né? Então, nós precisamos refletir o que está acontecendo. Porque esse tipo de política que nós estamos vendo aí é uma política, na verdade, para continuar essa desigualdade social e para continuar a criminalidade, porque a desigualdade social gera criminalidade. Né? A desigualdade, o flagelo humano, é isso que gera a criminalidade, o crescimento da criminalidade. Mas as pessoas, às vezes,
Não sei o que acontece com a mente das pessoas. São muito limitadas. Eu vejo, por exemplo, policiais. Policiais deveria ser uns camaradas que, né, sabe, uns cara deveria lida com o povo, né? Tá ali recebendo instruções, tal. Deveria ter um, mas deixa a desejar, né? Tô generalizando porque tem muito policial, os cara culto, sábio, né? Mas não é desse jeito aí. Os caras acham que é, né? Acabar com a criminalidade não existe, não vai acabar totalmente, né? Mas nós podemos diminuir muito. Mas isso é com a ascensão do Estado, né? O crescimento do Estado, né? O crescimento no sentido social, no sentido de desenvolvimento, no sentido educacional, enfim, são diversos campos aí que precisa, né, elevar para que a criminalidade, né, as coisas indesejadas possam diminuir. É assim que eu penso, né? E nós precisamos avaliar melhor, pensar melhor, né? Avaliar todo o contexto. Esse negócio de que esquerda é favorista, dá uma olhadinha que talvez você está parecendo um papagaio, né? Falando o que o outro quer que você fale, né? Se comportando como o outro quer que você se comporta, né? Seja você mesmo, vai buscar as informações, avalie e veja. Outra coisa, esquerda tem bandido, tem tudo que você possa imaginar tá, que não presta, tá ali dentro da esquerda. Direita tem bandido, tem tudo que você possa imaginar que não presta, tá ali também. Nesse meio não tem homem santo ali. Se você for dentro das igrejas, é capaz de você não achar homem santo lá. Política, então, né? Nós temos política, é como disse agora aqui o jornalista, né? Especialista ali, né, nos comentários, comentarista, né? Política é negociação. Política não é uma ideia pronta. Ó, a minha ideia é que bate aqui, é ela que vai. Não, é uma negociação de ideias. Não viu agora, por exemplo, eu acompanhando os apoiadores do Lula, né, os políticos, que nem a Simone Tebet e tal, eles negociam. PDT negocia. Olha, eu tenho esse plano de política aqui, eu quero que você insira isso dentro do seu plano de política, de governo, né? Eu quero que você ensine minhas políticas, insira no seu governo as minhas políticas. Esse, pelo menos, uns 5 tópicos, outros são 10, outros são sei lá quanto, né? Eu quero que você insira isso, que você adapte o seu plano de governo aqui nesse que eu quero. É uma negociação, né? Meu Deus do céu, é uma negociação, né? Pera aí, gente. Então, a política ela é uma negociação. A política ela não é algo pronto, chega lá, vai ser isso aqui. É uma receita de bolo, não. A política é uma negociação, né? Mas é isso daí, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, demorei mais de 30 minutos. E tudo isso é importante? Tem a ver com as coisas de Deus? Tem, sim. Tá cheio de gente fazendo fake news aí nas internet, né? Na verdade, estão compartilhando, os papagaios de plantão, compartilhando ideias mentirosas, fake news, né? Agora julgue aqui as coisas que eu tô falando, vê se isso aqui é uma fake news. Dá uma olhadinha. Deus seja louvado.